Primeiro João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Hoje nós vamos ver mais uma pérola preciosa no caminhar cristão, e o que nós vamos ver hoje é a Trindade do amor, a Trindade do amor. Não há como caminhar, não há como andar no caminho cristão sem entender e sem participar no amor de Deus. Então hoje nós vamos ver esse amor, o fato que esse amor é uma trindade e como nós podemos fazer parte. Nós lemos o versículo 16 agora há pouco e fala que nós conhecemos e cremos. Interessante que usa esses dois termos, o conhecer está lidando com a mente, o crer está lidando com o coração. E quando nós temos conhecimento e nós temos fé e nós cremos naquilo que nós sabemos, aquilo automaticamente vai gerar uma obra, uma ação, uma consequência. Fé nada mais é do que saber, crer, fazer. Por isso que o Tiago disse que a fé sem obras é morta. Você pode saber, você pode conhecer, mas se você não crê, você não vai fazer. E é justamente isso que ele fala quando a fé é morta. Então, para andar no caminho cristão, nós temos que entender, conhecer e entender sobre a Trindade. Por quê? Porque Deus é amor, como nós lemos aqui. Como caminhar com Deus se nós não entendemos, não reconhecemos que Deus é amor? Amor é a natureza de Deus. Amor é a essência de Deus. Deus não é incapaz de não amar porque Ele é o amor. Ele é amor. E essa é a essência dele. Então Deus é amor. Então vamos ver hoje um pouco deste vasto e profundo tema que é a Trindade e o amor. Vamos ver os dois juntos, a Trindade do amor. Primeiro vamos para João 3,16. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Muitas pessoas não conhecem muito da Bíblia, não saberiam citar um versículo da Bíblia, mas João 3,16 é aquele que geralmente muitas pessoas conhecem. E nós vamos ver aqui, a partir de João 3,16, a primeira coisa sobre a Trindade do amor, isso é que o amor é uma trindade. Amor é uma trindade. Diz assim o versículo 16 de João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nesse versículo nós temos as três partes do amor, a trindade do amor. Nós temos aí a fonte ou a origem do amor, essa é a primeira parte, e o amor, para ser amor, ele precisa ter uma fonte, precisa ter uma origem, precisa haver aquele que ama, e aquele que ama, nós vemos aqui é Deus. Deus amou o mundo. Quem amou? Deus. Então, a fonte do amor é Deus. A fonte de todo amor é Deus. Então nós temos a fonte do amor, a origem do amor, mas não é bastante tão somente ter a origem. Se você só tem a origem, a fonte do amor, esse amor não existe. Ele não toma forma, ele não tem eficiência. O amor, tendo uma fonte, não é o bastante. Vou dar um exemplo. Se não há amor, não há amor, se não há nada a ser amado. Dá para entender? O amor tem uma fonte, mas ele tem que ter também um objeto. Ele precisa ter também um destino. Se você não ama nada, se você não ama nada, então você não tem amor. É impossível você amar nada. Se você não ama nada, você não ama. Muito bem. Segunda parte. A primeira parte é a origem, a fonte. A segunda parte é o objeto ou alvo. O destino do amor. E o amor aqui
é o mundo, porque Deus amou o mundo, então Deus é a fonte, o destino, o alvo do amor, em João 3,16 é o mundo, certo? Deus amou o mundo, o objeto, aquilo que é amado. E a terceira parte do amor é o amor em si, é o próprio amor. O amor é o que vai unir a fonte e o destino, a fonte e o objeto, o alvo. Então não adianta ter apenas alguém que busca amar, alguém que vai ser amado, que vai unir os dois é justamente o amor em si, o que une os dois. Então nós temos a fonte do amor, nós temos o objeto do amor e nós temos o amor em si. E se nós colocarmos o amor numa frase, se nós pudéssemos descrever o amor como uma frase, e já me repetindo, nós temos a fonte, quem ama, o objeto, quem é amado, e o verbo. Tem a fonte, o objeto e o verbo. Ou, em outras palavras, podíamos juntar tudo e escrever o seguinte: eu te amo. O que é isso? Tem a fonte, eu, te, o objeto, você, amo, é o verbo. Uma simples e a mais básica expressão de amor. Mas veja bem, sem essas três partes, o amor não pode existir. Não pode haver amor isolado. O amor não é algo que não tenha uma origem e um destino. Amor que não tem origem ou destino não é amor. Podemos dizer, eu te amo, ou podemos dizer, como nós lemos em João 3,16, Deus amou o mundo. Nós temos a origem, Deus amou é o verbo, o mundo é o objeto. Então, nessa uma frase, nós temos três partes, que são as três partes do amor. Eles formam a trindade do amor, essa simples expressão. Ela é básica, mas contém uma profunda verdade. Justamente essa trindade, essa unidade, no entanto, individual. São três partes, mas que precisam delas três para formar uma unidade. O amor precisa dessas três partes para ser um. Olhem comigo para João 4, versículo 8. 1 João 4, a gente leu o versículo 16. Vamos voltar para o versículo 8 de 1 João 4. Então nós vimos que o amor é uma trindade. Eu quero ver agora que Deus é uma trindade, mas Deus é uma trindade de amor. É o que nós vamos ver agora. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais uma vez, está dizendo aqui que Deus é amor. E quem não ama não conhece Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então nós amamos justamente porque Deus é amor e faz parte do nosso caminhar cristão. Agora, note que nas Escrituras, várias vezes está escrito, que nós lemos aqui, que Deus é amor. Se Deus é amor, e Ele é, então Deus também é triuno. E nós já sabemos disso. Pai, Filho e Espírito Santo. O amor é o quê? É fonte, objeto e amor. Então, cada pessoa da Trindade corresponde com uma das partes da Trindade do amor. Por exemplo, quem é a fonte do amor? Deus Pai. Deus Pai é a fonte do amor e a fonte de todo amor, como nós lemos aqui, que Deus é amor. Deus é amor, Ele é a fonte do amor, é de Deus que emana, que sai, que flui todo o amor. Então nós temos a fonte, nós temos o objeto do amor. Qual é o objeto do amor de Deus? Eu sei que é o mundo, somos nós, eu entendo isso, mas antes de tudo isso, qual a fonte do qual o objeto, o alvo do amor de Deus? Olhe para Efésios 1,16, onde nós vamos constatar que o Filho, o Messias, é chamado nas Escrituras de o amado. Por que Cristo é chamado de o amado? Não somos nós que o amamos, não é o mundo que o ama, pelo contrário, o mundo o odeia, o mundo o rejeita, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, ele é o amado, não é dos judeus, não é dos gentios, não é do mundo, ele é amado do Pai. Porque o Pai, que é a fonte do amor,
tem o objeto primário do amor de Deus, o Filho, que é chamado de o amado. Efésios 1:6 diz assim: para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é esse no amado? É Cristo. Nós nos tornamos agradáveis a Deus, é o que está dizendo no versículo 6, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis. Deus nos fez agradáveis a Ele. Deus nos fez agradáveis ao Pai. Deus fez isso em quem? Em Cristo. Em quem? No amado. Quem o amado? Cristo. Por que amado? Porque Cristo é a fonte primária do amor de Deus. Então Deus Pai é a fonte, Deus Filho é o objeto, e através de Deus Filho é que o amor de Deus vem para o mundo. Como nós lemos em 3,16. Que nós podemos ter vida eterna por quem? Por Cristo Jesus. É no amado, é em Cristo, é no Messias que nós temos acesso, recebemos o amor de Deus, do amado. Como que o amor do Pai emana para o Filho? Então nós temos a fonte, que é Deus Pai, nós temos o objeto, que é Deus Filho, e o amor. Como é que o amor fecha esse elo aqui? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva, que conecta o amor de Deus, a fonte, para o destino, para o alvo, para o objeto, que é Cristo, o amado. Gálatas 5, versículo 22, nós lemos assim: mas o fruto do amor, mas o fruto do Espírito é... Qual o primeiro fruto do Espírito? Amor. Amor. Eu vou ler o versículo todo. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas o primeiro fruto é amor. Então, como é que o amor de Deus é dispensado? Através do Espírito. O que é um fruto? O fruto é o que sai. Você tem um pé de banana, o que vai sair do pé de banana é o quê? Banana. Você tem uma parreira, o que vai sair na parreira? Uva. Você tem um pé de cana que vai sair, qual é o seu fruto? Bom, cana tecnicamente não é um fruto, mas vocês entendem o que eu estou falando. É o resultado, é o que sai, é algo que emana. Então, o que o Espírito, o fruto do Espírito, o que o Espírito emana, o que sai do Espírito é amor. E é justamente o Espírito Santo que distribui, que emana, que ministra o amor do Pai, que é a fonte, primeiramente para o Filho, através do Espírito Santo, e do Filho e do Espírito Santo, esse amor chega a nós. Então nós temos o amante, que é Deus Pai, nós temos o amado, que é Cristo, e nós temos o amor, o que leva, conecta esse amor, é o Espírito Santo de Deus. Então a própria natureza de Deus é amor, mas a trindade, Deus triuno, é uma trindade de amor, é o que ama, o que é amado e o que leva, o que une esse amor, a trindade de Deus. 3 em 1, porém distintos. As 3 partes, quem ama, quem é amado e o amor, são 3 partes, mas juntos é que o amor toma forma, toma vida. E do mesmo jeito que Deus não pode ser sem uma das pessoas da trindade, amor não pode ficar sem esses 3 componentes. Tem que ter o amor, sim, mas é preciso ter o amado, o amante e o amado, a fonte e o destino daquele amor. Olha comigo para João 14, Evangelho de João, capítulo 14. Estamos vendo a trindade do amor. Nós vimos até agora então que o amor é uma trindade. Nós vimos que Deus é uma trindade de amor. E vamos ver agora qual a nossa parte na trindade do amor. Qual a nossa participação. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui nós temos mais uma vez, como eu vou mostrar daqui a pouco, essa trindade do amor, que é o amante, o amado e o elo que liga os dois. Então, veja aqui a nossa participação de como nós nos encaixamos nessa trindade de amor. Note que o que Jesus falou aqui é que não basta ter os mandamentos. Aquele que tem os mandamentos
e os guarda. Uma coisa é ter, outra coisa é guardar. Agora entenda, você não pode guardar os mandamentos se você não os tem. Ter o mandamento é você conhecer. Você está falando sobre conhecimento, você tem que conhecer. Guardar é fazer. E como sabedoria? Sabedoria é uma coisa, entendimento é outra. Entendimento é a aplicação prática da sabedoria. Você não pode ser entendido, você não pode ter um entendimento, uma pessoa de entendimento, se você não tem sabedoria. Mas só ter sabedoria realmente não resolve muita coisa. Porque sabedoria é ter, sabedoria é conhecer, entendimento é fazer, é cumprir. É como Jesus falou, guardar. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardar. Tá? Que é justamente isso, é guardar, é obedecer. Não basta ter, saber, conhecer, é preciso guardar. É preciso fazer, é preciso obedecer, é preciso colocar em prática. João foi claro nisso no capítulo seguinte, em João 15 e versículo 14, quando ele falou assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O mandamento é algo que ele nos manda, não é isso? Mandamento, mandamento, ou seja, quando nós guardamos os mandamentos, nós estamos fazendo o quê? Fazendo o que ele nos manda. E quando nós guardamos os mandamentos, o que implica que nós temos os mandamentos, nós conhecemos os mandamentos, nós temos os mandamentos e nós os guardamos, então nós estamos agora caracterizados como amigos de Cristo. Agora, é interessante a palavra amigos. Essa palavra amigos é a palavra grega philos. A palavra philos, ela é traduzida em outras partes como amor. Philos quer dizer amor. Existem 3 palavras, uma quarta, que não aparece diretamente no Novo Testamento, aparece indiretamente, como a palavra storges, que nós temos a palavra astorges, que é a falta de storges. Storges é o amor natural, amor de pai para filho, mãe para filho, amor entre pai, aquele amor que é natural, ele é um amor comum, natural, de sangue, podemos dizer assim. Então, existe esse amor que aparece indiretamente. Aí tem o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor não merecido, o amor que não precisa de um motivo. Nós temos o amor philos, que é justamente esse daqui, que significa o amor recíproco, o amor merecido. Não é um amor errado. Há quem diga que é um amor inferior ao amor ágape, e em certo modo é, porque o amor ágape ele não precisa de um motivo, não precisa de um incentivo, não precisa de provocação. Deus ama com amor ágape. Por quê? Porque ele é amor, a natureza, a essência dele, emana dele, ele não tem como não amar. Mas o amor philos não é um amor menos nobre, não é um amor errado, por exemplo. É um amor, mas é um amor que existe uma certa reciprocidade. Não é de errado com isso. Mas é um amor que exige uma certa reciprocidade. E aqui, Jesus usou esse termo muito propriamente, porque ele fala, sereis meus amigos, se. O que o se indica? Uma condição. Se. Se sim, se não. Se fizerem o que eu vos mando, são meus amigos. Se não fizerem o que eu vos mando, não é meu amigo. Então veja bem, de um certo modo, é muito fácil a gente ser amado ágape por Deus. Por quê? Porque não precisa nada da nossa parte. Deus não tem como não nos amar. Ágape. Por quê? Porque ele é ágape, ele é amor. Philos, no entanto, tem um preço. Tem um pré-requisito. E para a gente ser um amigo, para a gente ter o amor philos de Cristo, nós precisamos fazer algo. O quê? Guardar seus mandamentos, fazer seus mandamentos. Uma condição. Então, isso exige algo da nossa parte. Como Jesus falou. Né? Repetindo João 15, 14, vós sereis meus amigos se não guardar, não vou ser meu amigo coisa nenhuma. Tá? Então, existe essa reciprocidade. É algo merecido, é algo recíproco. Então, se eu for o amigo de Deus, e como nós lemos aqui, lá voltando para o versículo 21 de João 14, fala, eu amarei e me manifestarei a Ele. Notando que o versículo 21 fala, aquele que tem os mandamentos e guarda os mandamentos. Então, alguém que tem e guarda os mandamentos está fazendo aquilo que Cristo mandou do versículo
14 de João 15. Todo mundo acompanhando? Se eu estou fazendo, se eu estou sendo amigo de Cristo, se eu estou guardando os mandamentos dele, tá? Então eu estou tendo e guardando os seus mandamentos. E ele então, nós estamos mostrando nosso amor a ele, e nós seremos amados do Pai, como ele é amado. Aí fala, e quem é Cristo? Cristo vai se manifestar a ele. Quem? Quem tem e quem guarda os mandamentos. A quem? Aquele que faz o que ele nos manda. Como que Cristo se manifesta àquele que é o amigo dele? Como Cristo se manifesta àquele que faz o que ele manda? Como que Cristo se manifesta com quem tem e guarda os mandamentos? Através de quem? Do Espírito Santo. Lembre-se que Jesus falou, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. E é bom que ele venha, porque o Espírito Santo não vem até que eu vá. Então, quem está ministrando a nós hoje não é Jesus, não é o Filho do Homem. Por quê? Porque o Filho do Homem não está na terra, ele está no céu, vivo, ressurreto, mas está no céu, não está na terra. Então, como que ele se manifesta àqueles que guardam seus mandamentos? Como que Cristo se manifesta? Como ele falou, eu me manifestarei a ele. Como que ele se manifesta àqueles que têm e guardam os seus mandamentos? Através do Espírito Santo. Então, nós temos aqui quem? Nós temos o Pai, que ama Cristo. Cristo nos ama e se manifesta através do Espírito. Vamos ler de novo João 14, 21, com isso em mente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei. Então veja que nós temos o Pai e o Filho nos amando, sendo que a fonte desse amor é o Pai. Aí nós temos o Pai e o Filho nos amando, e como que vai ser manifestado esse amor? Através do Espírito Santo. Aí nós temos mais uma vez a Trindade. E onde que nós nos encaixamos nessa Trindade do amor? Nós nos encaixamos cumprindo, guardando os mandamentos. Primeiramente conhecendo, por isso que é bom vir para o culto, é bom ouvir a mensagem, é bom assistir mensagens boas, estudo bíblico, ler a Bíblia. Por que isso é importante? Porque você vai ter os mandamentos. E uma vez que você tem os mandamentos, você pode então guardá-los. Muita gente faz assim. Eu não quero ter os mandamentos, eu não quero conhecer os mandamentos, eu não quero saber o que a Bíblia fala, o que Deus fala. Eu não quero saber. Por quê? Porque aí eu não preciso guardar. Se você não guarda os mandamentos, você não está o amando. Se você não guarda os mandamentos, você não está fazendo o que ele nos manda. Ah, mas eu não sabia. Não sabia porque você não quis aprender. Porque você não ouviu a mensagem, não foi para o culto, não a Bíblia, você não quis saber. Mas não interessa o porquê, você não quis saber. Mas só porque a gente não quer saber, vou dar um exemplo aqui. Ignorância da lei não é uma desculpa da lei. Ah, eu não sabia que o limite de velocidade nessa rua era 50 por hora, seu guarda. Eu estava indo a 120. Eu não sabia. Está multado do mesmo jeito. Ah, eu não sabia que era porque não podia fumar dentro desse restaurante. Não tem problema, toma aqui um balde d'água na sua cabeça, do mesmo jeito. Então não adianta a gente tentar se excusar da nossa participação no amor de Deus sobre a desculpa de que, eu não sabia. Que aqui fala, aquele que tem os meus mandamentos. Então nós temos que ter. E os guarda. É o que me ama. Então se você não tem e não procura ter os mandamentos de Deus, é porque você não ama Deus. No caso aqui é Cristo. É Cristo falando. É Cristo está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Então assuma logo, você não ama Cristo. Você ama você. Você quer saber os seus mandamentos, você vai guardar o que você acha, o que você pensa, o que você ensina. Agora, quem ama Cristo vai querer aprender e guardar os mandamentos dele. E, consequentemente, os do Pai, porque os dois são um. Mas, enfim, Cristo vai se manifestar a nós através do Espírito Santo. Então nós temos Deus Pai, nós temos Deus Filho, e nós temos o Espírito Santo, nós temos nós. E a nossa participação é o quê? É conhecer e fazer a vontade do Pai. É a gente ter e guardar os mandamentos, a gente fazer tudo aquilo que Ele nos manda. Isso, porém, nunca vai acontecer se nós extinguimos o Espírito Santo, como fala lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito.
Note que é uma ordem, não é uma sugestão, não é um não extinguais. Por quê? Porque é possível a gente extinguir. Então é uma decisão, é um resultado de nossa atitude. Se Deus fala não extingais o Espírito, é porque nós podemos extinguir o Espírito. É algo que nós podemos fazer, está no nosso controle, está no poder da nossa decisão, nós podemos extinguir o Espírito. Mesma coisa repetida em Efésios 4:30, quando fala algo parecido, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então estamos selados. Selados quer dizer que o Espírito Santo está em nós, vai ficar em nós, e se nós não temos ou guardamos os seus mandamentos, nós estamos desamando Cristo, que é Deus, e o Espírito Santo, que também é Deus, vai ficar triste ou alegre? Triste. Vai ficar extinguido ou dinâmico e vivo e energético? Vai ficar extinguido. Vai ficar triste. Então está dentro do nosso poder entristecer ou extinguir o Espírito, entendendo que Cristo e Deus Pai vão se manifestar a nós através do Espírito. E se nós extinguimos e entristecemos o Espírito, nós vamos ficar sem essa interação. Porque é o Espírito que vai nos levar a entender. Lembra que Jesus falou, o Espírito Santo vai vir, ele vai nos levar a toda a verdade, vai convencer o mundo da justiça, do juízo. Tudo isso são coisas que nos levam a buscar e entender os seus mandamentos e também a cumpri-los. Então, é o Espírito Santo que vai nos encaixar nessa equação da Trindade de Deus. E a nossa equação é que nós vamos ser a parte, o operativo, os agentes que distribuem o amor de Deus na terra. Quem você acha que Deus vai usar para levar o amor dele para este mundo? Os anjos? Não. Os espíritas? Não. Os macumbeiros? Não. Os católicos? Não. Os evangélicos? Não. É o povo de Deus. Quem é salvo, quem é selado. Gente, tem muito evangélico que não é salvo. É evangélico por religião, que frequenta a igreja tal, mas nunca nasceu de novo. Não tem o selo do Espírito que os selam para o dia da redenção. Ser membro de uma igreja, frequentar uma igreja a vida inteira, ser batizado, isso não quer dizer que a pessoa é salva. Jesus falou sobre o trigo e o joio. Por que será que ele falou sobre o trigo e o joio? Porque tem muita gente que parece, que cheira, que é igualzinho. Você olha assim, você não vê a diferença. Mas não é trigo, é joio. Então quem vai levar o amor de Deus são os que são selados com o Espírito, a saber, os salvos. Os salvos, independentemente de qual rótulo que você leve, os salvos. Agora, se você é salvo, o que você deve ser um batista bíblico que crê e segue a palavra de Deus. Abra suas Bíblias para Romanos 5, versículo 3, rapidinho. Existe, como eu falei agora há pouco, uma reciprocidade, um preço para se encaixar no amor de Deus. E esse preço cabe a nós. Olha o que fala Romanos 5, versículo 3. Do 3 ao 5, mas vejam aí que fala o versículo 3. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Veja só, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo quê? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como que o amor de Deus é derramado em nossos corações? É através do Espírito Santo. Agora veja só, é através de tribulação, problemas, desafios, dificuldades. Por quê? Porque problemas, desafios, dificuldades, ou seja, tribulações, vai operar a paciência vai operar a experiência vai nos dar esperança, e a esperança não traz confusão. Me explica por quê. Você está no meio da tribulação, mas no meio da tribulação você vai ter o amor de Deus no coração. Através de quem? Do Espírito Santo. Então você veja a falácia
de seguir doutrinas, que existem muitas, que dizem que o crente não deve ter nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação. Tem até quem diga que dificuldades, problemas e tribulações são um sinal de julgamento e pecado no crente. Que o crente fiel não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter desafio, não vai ter nada. A Bíblia fala o oposto. Fala que nós nos gloriamos. Essa palavra gloriar é muito parecida com a palavra nós nos alegramos, nós jubilamos em tribulações. Por quê? Porque nós sabemos que a tribulação é a porta de entrada, é o primeiro passo na direção de ter o quê? Ter o amor de Deus derramado em nós pelo Espírito Santo. Começa tudo com tribulação. Vou ler de novo o versículo 3 de Romanos 5. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações. Então, quando você está passando por tribulação, um problema, uma dificuldade, se alegre, se glorie, jubile. Por quê? Ele fala por quê? Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz o quê? A experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Então não é uma esperança sem sentido, uma esperança confusa, uma esperança cega. Não, é uma esperança real. Por quê? Sabe por quanto? Quer dizer por quê? Tá? Por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Essa experiência. A esperança produz experiência, não traz confusão. O que quer dizer isso, experiência? Experiência é justamente o que está dizendo. É aquilo que você experimentou, é aquilo que você viveu, é aquilo que você passou, é o vale que você desceu no vale e subiu do outro lado. São as vitórias, são as conquistas, são os livramentos, a experiência. E por que isso não traz confusão? Olha, sempre que eu vejo, na minha tenra idade e anos de experiência em tribulações, quando eu vejo um problema, eu encaro o problema, sabe o que eu faço? Eu olho para trás, para as minhas experiências. Era isso que Deus fazia com o povo judeu constantemente no Velho Testamento. Ele falava o quê? Lembre-se quem vos livrou da escravidão do Egito. Quem imaginaria que um povo escravizado, dominado, oprimido, ia sair do Egito, cabeça erguida, ricos e libertos? Quem? Pois é, lembre-se disso. Lembre-se de quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando havia o exército egípcio que estava correndo atrás de você para matar. Estavam encurralados, penhasco, única entrada, o exército vinha, um mar. O que foi que houve? Deus falou, não tem problema. Lembre-se quem deu água no deserto, maná, coluna de fogo, coluna de fumaça, quem abriu o Jordão, quem derrubou Jericó. O que é isso? Deus está trazendo a eles as suas o quê? Experiências. Porque a nossa experiência vai gerar, como diz aqui, paciência, vai gerar esperança. Por quê? Eu estou vendo um Golias, mas peraí. Lembra o que Davi falou antes de enfrentar Golias? O próprio rei falou, mas Davi, ele é um gigante, ele é um homem de guerra, você é um pirralho. Davi falou o quê? Deus me livrou do urso e do leão, e vai me livrar desse filisteu. E dito e feito. Dito e feito. O que foi que Davi fez? Ele estava voltando para as suas experiências. De quê? De como Deus o amou. Deus me ama tanto que eu matei um leão. Deus me ama tanto que eu matei um urso. E Deus me ama tanto que eu vou matar esse gigante aí, esse filisteu sem vergonha. Mas qual o caminho para ter esse amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus? Tribulação. Que tribulação? Tem um leão ali, ó. Eu sou pastor, o meu dever é defender as ovelhas. Mas tem um leão. O que você faz? Você corre ou você ataca o leão? Você corre ou você ataca o urso? Você é covarde ou enfrenta Golias? Qual o caminho para isso? Tribulação. É um urso, é um leão, é um Golias, é um mar vermelho, é um Jordão, é um exército egípcio, é falta de comida, é falta de água, é andar no deserto sem saber para onde está indo, não sabendo se vai ter comida, vai ter água, quando vai acabar isso.
tribulação. E por isso que muitos crentes nunca experimentam o amor de Deus derramado em seus corações. E passam a vida temerosos e preocupados porque não têm experiências para lhes dar esperança, porque sempre fugiram da tribulação. Nunca encararam a tribulação, sempre tomando o caminho mais fácil. Qual era o mais fácil? Davi, correr ou enfrentar o urso e o leão? Correr ou enfrentar Davi? Muito crente não quer saber de enfrentar a tribulação, quer saber, caminho mais fácil. E o caminho mais fácil nunca é o caminho de Deus. Nunca. Mas é muito difícil para mim e para você. Pergunta para Gideão, como é que ele derrotou um exército de quase 1 milhão de soldados com 300? Ele tinha mais, mas Deus foi dizendo, não, manda esse povo, manda esse embora, sobrou isso. Qual era mais fácil? Gideão falar, sabe uma coisa, Deus, eu estou fora. Ou enfrentar o inimigo. Deus falou, eu vou ganhar essa batalha com esses 300. Para que Israel não diga que foi Israel que venceu essa batalha. Quão maior é o desafio, mais Deus vai ser glorificado. Mas nós precisamos estar dispostos a enfrentar a tribulação, o problema, encarar a situação e não correr. Tomar o caminho mais fácil, o de menos resistência, que sempre vai dar problemas. O preço é sujeitarmos às tribulações, não é nos sujeitar e ficar sofrendo, não, é enfrentar as tribulações com Deus. Enfrentar as batalhas com Deus, as dificuldades, os desafios, e seguir a vontade de Deus, apesar dos apesares. Para eu chegar onde eu estou hoje no ministério, teve muitas coisas que eu tive que enfrentar, que seria muito mais fácil eu falar, deixa para lá, esquece. Não, precisamos seguir, enfrentar, adiante. Olhe rapidamente para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 10. É Paulo falando para Timóteo, e se encaixa bem aqui no nosso tema, veja só. Tu, porém, tens seguido, falando para Timóteo, você tem seguido, tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, note que o amor está aí no meio, paciência. Versículo 11. Perseguições e aflições. Veja bem, Timóteo seguia a doutrina que Paulo passou para ele, que é a doutrina de Deus. Ele vivia o modo de viver de Paulo, ele também copiava e emulava. A intenção, a fé, a paciência, longanimidade, o amor, tal coisa. Aí fala, há perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Então ele está aqui dizendo, você viu o que eu passei, e você está vivendo as tribulações, enfrentando as tribulações, perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições. Então, essa história de viver sem problemas, sem desafios, é muito bonitinho, muito atraente, muito agradável, mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Quem quiser viver piamente, porque Jesus vai ter perseguições, como ele teve. Talvez não como Paulo teve exatamente. Perceberam como Paulo, falando em coragem, tinha coragem? Ele estava em Listra, eles mataram Paulo. Mataram Paulo. E Deus o ressuscitou. Foi o que ele fez? Voltou para dentro da cidade pregar mais. Pensa no caba macho. Mas Paulo pensou o seguinte, peraí, já me mataram. O que mais vão fazer comigo? Me matar de novo? Deus pode me ressuscitar de novo. Lembrando que ele literalmente, quando Jesus apareceu para ele foi salvo no caminho de Damasco, ele literalmente caiu do cavalo e ficou cego.
ficou cego por um tempo. Deus o devolveu a visão, então ele estava cego, ele viu, ele sentiu o poder de Deus. Deus o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo tinha o quê? Experiência. Mas por quê? Porque ele enfrentou as tribulações, as perseguições, os desafios. Ele não fugiu, ele enfrentou. E aquilo deu coragem para ele fazer tudo aquilo que ele fez. E não pode negar que Paulo foi um homem muito corajoso pelo Evangelho. Não era temeroso em nada. Então, quem não quer viver e seguir e obedecer a Cristo, não pode ter participação na trindade do amor. Porque nós somos os agentes do amor de Deus. Somos nós que vamos levar o Evangelho. Jesus falou o quê? O que fizeres por um desses meus pequeninos, o fizeres para mim. Para o grupo lá, no julgamento, que veio para ele e falou assim, mas quando lhe vimos com sede, fome, e nu, e preso, e demos água, comida, roupa, e fomos te visitar, e doente, quando? O que vocês fizeram para eles, esses meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Então, quando nós estamos fazendo as nossas boas obras para que o mundo veja e glorifique nosso Pai que está no céu, nós estamos fazendo o quê? Dispensando o amor de Deus. E quem nos capacita, nos leva, nos motiva para dispensar o amor de Deus é o Espírito Santo. Aí voltamos para não extinguir, não entristecer o Espírito Santo. Que fazendo isso, nós nos excluímos dessa equação. Mas, quando nós desobedecemos e desagradamos Deus, fugimos do nosso propósito, não temos participação na trindade de Deus, há consequências. Ah, pastor, eu quero saber não dessa trindade de Deus aí, isso é coisa de Deus para lá, eu vou viver minha vida, fazer o que eu quero. Você pode fazer isso, mas não vai sair ileso. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você é salvo? Você é filho de Deus? Não quer agradá-lo? Não. Não quer participar na trindade do amor? Não. Vai ser açoitado. Por quem? Deus Pai. Por quê? Porque Ele te ama. Por isso que eu fico muito preocupado quando eu vejo alguém que diz que nasceu de novo, vive igual cão e... cadê os açoites? Cadê a consequência? Tem não? Isso não é um bom sinal. Deus açoita todo que recebe como filho. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. Esse siga-me é obedeça. Como é que eu vou seguir Cristo? Obedecendo Cristo. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quando nós não queremos servir a Cristo, tem duas consequências. Uma, nós lemos, são os açoites. Tá? Essa aqui é a segunda, não é açoite. É o oposto de açoite. Nós preferimos ser açoitados ou preferimos ser honrados do Pai? Que é o que fala aqui, ó. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quer ser açoitado pelo Pai ou honrado pelo Pai? Açoites, nós sabemos o que é. Tá? Agora, ser honrado. O que é ser honrado pelo Pai? O que é exatamente isso? É uma palavra interessante. A palavra honrará, ela é derivada de uma palavra grega, e no português é a mesma coisa, que é derivada de pagamento. Quando fala assim, meu pai o honrará, o significado é, o meu pai o pagará. Por exemplo, em português, quando você paga um serviço prestado, você chama o que daquilo? Os honorários. Honorários. Vem de honra. Quem me serve, quem me segue, o meu Pai vai honrar. Quer dizer o quê? Meu Pai vai valorizar, meu Pai vai pagar. Vai pagar os honorários. Deus não vai ser devedor de homem algum. Você nunca vai poder fazer mais para Deus que Deus fará por você.
Nunca. E mesmo se fosse possível, a gente ainda tinha esse dever e obrigação de fazer tudo do nosso poder por Deus que nos amou e nos salvou. Mas mesmo que fosse possível, Deus sempre vai pagar, vai honrar mais. E outra coisa, recompensa não se escreve com esse cifrão. Deus não paga só com dinheiro. Muita gente pensa que bênção também não é com esse cifrão. Muita gente pensa que bênção é dinheiro. Existem coisas muito mais preciosas do que dinheiro. Saúde, paz, que tal isso? Família, amigos, igreja, salvação. Dinheiro está lá embaixo na lista de coisas preciosas. Temos que reconhecer isso. Mas Deus nos honrará. Vamos então para resumir, fazer nossa parte na trindade do amor. Deus nos tornou objetos do seu amor. Façamos o mesmo, tornando aqueles ao nosso redor objetos do amor de Deus através de nós, amando aqueles ao nosso redor.